Pessoal, vamos dar sequência aqui no nosso último módulo da aula 2, né? Onde a gente começa a falar do cumprimento provisório. Estamos falando de cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença ele pode ser definitivo e pode ser provisório. O cumprimento provisório está lá entre os artigos 520 a 522 do CPC. Regra básica. O cumprimento será provisório quando a decisão tiver sido impugnada mediante recurso ao qual não tenha sido atribuído efeito suspensivo. Lembrando que vocês, quando estudaram recurso, viram que os recursos eles podem, via de regra, né, eles podem ser recebidos tanto no efeito devolutivo quanto suspensivo. Há recursos, né, que serão recebidos somente no efeito devolutivo. Devolutivo porque devolve a matéria para apreciação do Tribunal Superior. Suspensivo, né, que suspende os efeitos daquela decisão até que a matéria seja de fato apreciada. Beleza? Então, o cumprimento provisório será aquele, né, quando a decisão tiver sido impugnada mediante recurso ao qual não se tenha atribuído efeito suspensivo. Porque se tivesse recebido no efeito suspensivo, não há cumprimento provisório. Falamos que o cumprimento, via de regra, ele se dá nos mesmos autos do processo, certo? Aqui eu abro uma ressalva para poder falar que o cumprimento provisório, pelo fato do processo estar lá no segundo grau, ele correrá em autos apartados. Abro ainda a segunda ressalva para poder falar que, ainda sendo definitivo, não serão nos mesmos autos os cumprimentos dos incisos 5 a 9 do artigo 515. Então, nos títulos executivos dos incisos 5 a 9, 6 a 9, né? Vai ter que se instaurar uma relação. E aí eu falo por quê? Por que não vai ser nos mesmos autos? São aqueles títulos que a sentença penal condenatória que tramitou em outro juiz, sentença arbitral que tramitou em outro juiz, a sentença estrangeira que tramitou em outro processo, tramitou em outro país, assim como a decisão interlocutória estrangeira. Incisos 6 a 9, títulos executivos judiciais, esse cumprimento também não se dará nos mesmos autos. Vamos voltar para o cumprimento provisório. Então, dando sequência, ele corre, gente, por iniciativa, conta e responsabilidade unicamente do exequente. Por quê? Olha só, o processo está em fase de recurso. Pode ser que lá no recurso haja a modificação, a cassação, né, a revogação dessa decisão, dessa sentença que não, né, que foi atacada por recurso, que não foi recebido no efeito suspensivo. Então, quando a gente fala que corre por iniciativa, né, responsabilidade do exequente, é porque ele terá que arcar com a responsabilidade caso haja a reforma, a invalidação, né, dessa decisão, arcando ainda com eventuais prejuízos, né, decorrentes, né, dessa reforma ou invalidação. Por isso que há a previsão de exigência da caução. Artigo 520, inciso 4º, pode ser que o juiz exija a caução para dar início ao cumprimento provisório, certo? Então, a caução vai ser exigida quando houver necessidade de levantamento de depósito em dinheiro. 2.
Ato que importa transferência de posse, alienação de propriedade ou outro direito real. 3. Atos que possam resultar graves danos ao executado. Por que pedir caução nesses casos? Gente, porque o processo está sob recurso. E aí pode ocorrer a reforma ou invalidação dessa decisão que você está pedindo cumprimento o quê? Provisório. Beleza? Tranquilo? Então, anotem aí. Poderá ser exigida caução nos casos do artigo 520, inciso 4º. Beleza? Lembrando, só fazer um parênteses aqui, caução, Instituto lá do Direito Civil, caução ela pode ser real ou fidejussória, tá? Real quando uma coisa é prestada em garantia, tá? Fidejussória quando uma pessoa é a garantia. Real, hipoteca quando um bem imóvel é oferecido em garantia, ou penhor, quando um bem móvel é oferecido em garantia. Fidejussória, pessoa. Pessoa ela pode ser um avalista ou um fiador. Então, caução fidejussória é quando a pessoa presta garantia, podendo ela ser prestada por meio do aval, avalista, ou por meio da fiança, fiador. Lembrando que o que muda do avalista para o fiador é a responsabilidade. O avalista ele é responsável de forma solidária com o devedor. O fiador, desde que haja o benefício de ordem, ele é responsável de forma subsidiária. Primeiro, tenta receber ao máximo de todas as formas do devedor para depois, né, atacar o fiador. Beleza? Falamos de exigência de caução, agora nós falamos que essa caução, ela também pode ser dispensada. E há situações em que ela será dispensada. Estão lá no artigo, só conferir aqui, 521. 521. Quais são as hipóteses em que a caução poderá ser dispensada? Mas vão pesar os interesses. O devedor ele é protegido? Por quê? Porque o recurso, né, ele vai sofrer um cumprimento com base no processo que está em recurso. Se o recurso virar, ele vai ter que ser ressarcido. Só que há situações em que o bem do outro lado, do credor, a necessidade dele é maior. Quais são os casos? Crédito de natureza alimentar, certo? Então, se eu estou executando meus honorários advocatícios, estou pedindo cumprimento de sentença, o que vai acontecer? Pode ser que penhora, aliás, vou voltar ao exemplo. Ganhei, né, por meio de uma sentença, né, o direito de cobrar meus honorários advocatícios. E aí houve a apelação do devedor, né, foi recebida somente no efeito devolutivo. O que aconteceu? Pedi a penhora, penhorou lá o valor do meu crédito. Eu posso levantar essa penhora? Pode, porque o crédito que eu estou pedindo cumprimento é de natureza alimentar. Segundo ponto, situação de necessidade do credor devidamente demonstrada. Saúde, doença, né, risco de morte. Então, são situações que se permitem, né, o prosseguimento sem a exigência de caução. Então, prosseguimento, cumprimento provisório. 3. Pendência de agravo nos casos do artigo 1042. Pendência de agravo nos casos do artigo 1042. Olha só, o agravo do 1042 é... Deixa eu só abrir o artigo aqui para vocês.
Artigo 1042. Achei que ele tivesse aqui no material, não. Tá? Grifem e leiam, tá? Artigo 1042. Deixa eu só abrir aqui para poder falar para vocês. 1042 CPC. O agravo do artigo 1042. Olha só. É o agravo em recurso especial e recurso extraordinário. 1042. Cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. Nossa, o site saiu do ar na hora que eu tava lendo. Que coisa. Servidor do Jus Brasil. Recursos, repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. E aí tem todas as situações, né, onde cabe esse agravo. Por que nesse caso será dispensada a caução? Gente, os recursos lá, especial e extraordinário, para que se modifique a situação anterior, né, tem que, como é que nós dizemos? Tem chances mínimas de modificação. Por quê? Porque lá não se analisa a matéria fática, tá? Então, é muito baixa a perspectiva de modificação ou anulação da sentença quando o caso sobe para o STF ou para o STJ. Então, nesse caso aí, é dispensável a exigência de caução. O procedimento de cumprimento provisório prossegue numa boa. Por fim, a última hipótese de dispensa de caução, sentença em consonância com súmula do STJ, do STF ou com tese firmada em recurso repetitivo. Mesma situação. O STF, o STJ já se manifestou, né, ou algum tribunal, né, numa tese formada em recurso repetitivo sobre aquela determinada matéria. Infelizmente, né, é até uma contradição falar assim, ó, ele vai recorrer, mas vai chegar lá e não vai ganhar nada, porque já houve manifestação daquele tribunal. O que ocorre? Ele tem direito ao contraditório e ampla defesa, ele vai poder recorrer. Só que nesses casos, o direito ao titular do crédito aqui, ele é beneficiado, né? Ele é beneficiado, gente, eu quero que vocês parem aí, entre aspas, tá? Porque lembra o primeiro ponto que eu falei sobre cumprimento provisório? Conta e risco dele, exequente, tá? Conta e risco dele. Se o executado for agraciado por uma decisão favorável a nível de STF, STJ, conta e risco do exequente. Perdas e danos pelo exequente, tá? Cumprimento provisório, para sintetizar, é aquele que ocorre na pendência, né? Aquele que ocorre na pendência de um processo que está em fase recursal, certo? Lembrando que para ocorrer nessa pendência, o recurso tem que ter sido recebido somente no efeito devolutivo. Se tiver efeito suspensivo, não posso ter cumprimento daquela decisão. Beleza? Tranquilo? O procedimento ele é realizado da mesma forma que o definitivo, tá? E há possibilidade de aplicação de multa e condenação em honorários. Aplica-se a mesma situação do cumprimento definitivo, que permite, ao contrário da fase de liquidação, a fixação, né, de multa e honorários advocatícios. Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante antes da gente fechar. Só anotem aí, ó, cumprimento provisório por expressa disposição do artigo 85, parágrafo 1º, será possível a fixação de honorários advocatícios em desfavor do executado. Beleza? Tranquilo? Só para finalizar, o que seria essa multa e esses honorários? Gente, toda vez que se pede o cumprimento de sentença, seja ele provisório ou definitivo, a gente vai ver isso de forma mais clara no definitivo, para poder fechar o raciocínio.
é concedido um prazo para o devedor pagar aquele valor da obrigação de forma espontânea. Se ele não pagar, incide multa de 10% e honorários advocatícios de mais 10%. É por isso, né, que ele tem o prazo aí de 15 dias para poder pagar de forma espontânea. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Qualquer dúvidas, manda aí, né, via AVA, via WhatsApp. A gente vai encerrar aqui o terceiro módulo dessa aula 2. E aí, até o encontro online. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.